Eu tô ficando cada vez mais xarope. Eu tava assistindo televisão aqui, o jogo do Real Madrid. Aí saiu o gol do Valverde. Eu tava aqui pra começar a gravar o vídeo, tô vendo o jogo aqui. Aí saiu o gol do Valverde, vocês viram o golaço do Valverde? Aí eu comecei a falar, vou trocar ideia aqui com o pessoal falando do gol do Valverde. Comecei a falar, Real Madrid tá falando, tava jogando, o Valverde fez 3 gols contra o City na Liga dos Campeões, agora acabou de fazer um golaço, que legal, não sei o quê. Aí eu percebi que o microfone tava aqui, eu tava gravando sem microfone. É que a gente fica, eu gosto pra caramba de fazer, de gravar. E aí a gente fica trocando ideia, parece que a gente tá trocando ideia. Aliás, ontem a gente fez a live, né, no pós-jogo, antes do QG Tricolor. Eu tô gostando pra caramba de fazer as lives, porque a gente troca ideia aqui, um monte de gente tá participando, tá sendo muito legal. Convido você, todos os dias às 3 da tarde a gente tá fazendo, e aí nos pós-jogos do São Paulo, que nem, por exemplo, na segunda-feira, a gente faz, em vez de fazer o vídeo às 8 do dia seguinte, a gente faz a live. Aí faz a live das 8 às 8h30 e já emenda no QG Tricolor, tá? Então, outro recado pra você, a lojinha do Barolo vai voltar no Instagram, tá? Eu tô separando umas peças aqui, voltar a ter bola, separando umas blusas do São Paulo, e vai ser na segunda-feira, 2 da tarde, a molecada vai atender lá, tá? A partir de segunda-feira, 2 da tarde. E uma das peças que vai ser essa blusa aqui, ó. Olha que legal essa blusa da Adidas aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Oficial da Adidas, uma blusa de frio, uma parca que chama, né? Então, produto oficial, bem bonita, novinha, zerada, praticamente sem uso. Vai estar segunda-feira, vai estar lá, tá? Essa e outras peças também, tem outra blusa de manga comprida quase que eu derrubo tudo aqui. Blusas da Adidas, blusa de treino, então na segunda, bola, vai ter algum tênis, vou colocar umas coisas novas lá, porque graças a Deus estou precisando de dinheiro, não tenho vergonha de dizer, e vendeu bastante coisa, eu consegui vender uns tênis que eu dei uma diminuída no preço, tô vendendo por preços mais baratos, e eu fico muito feliz quando o pessoal recebe as peças e manda recado falando, pô, que legal, valeu a pena, desculpa, camisa super bem conservada e tal, eu cuido com o maior carinho, como dessa blusa aqui, então, desculpa, a gente gasguei, e vai estar segunda-feira a partir de 2 da tarde, tá? Meus queridos, hoje eu queria falar com vocês, o São Paulo tá buscando ainda 2 reforços, um jogador de beirada, mas não vai ser nessa janela, tá? Eu vou explicar pra vocês direitinho, porque nessa janela de transferência acaba agora dia 27 e só pode jogador que disputou estadual. Então não pode trazer jogador de fora do país, não pode trazer, né, graças a Deus, uns veteranos cabeça de baga aí que veio se encostar aí, mas o mercado fica muito limitado. Mas o São Paulo, a diretoria do São Paulo, o seu Rui Costa, que aliás prometeu título, né? Então vamos cobrar título, porque ele disse que eu trago o Roger Machado para ser campeão. Disse que vai contratar, o elenco tá fechado, mas se aparecer uma oportunidade de mercado... o Valverde tá dando sopa lá no Real Madrid. A gente vai falar sobre isso também, tá? Eu também quero falar para vocês sobre esse pedido de prisão aí que saiu, um buchicho do pedido de prisão, os caras ficaram apavorados lá, os investigados do São Paulo, que são poucos, né? Tem pouca gente sendo investigada. Vou explicar para vocês também meu Deus do céu. Eu sei, gente, eu sei que é chato. O São Paulo é líder do campeonato, tá todo mundo contente, beleza. Só que você me desculpa, eu não posso deixar de falar desses assuntos, eu não posso deixar... a gente não pode deixar esquecer, cair no esquecimento tudo que aconteceu, que vem acontecendo no São Paulo há tantos anos e essas investigações. Eu queria falar para vocês, porque foi um pedido de prisão para aquela que estava envolvida no áudio, aquela outra lá. E aí, bom, eu vou explicar para vocês direitinho. Antes, deixa eu só dar um recado para vocês, o seguinte, agora está tendo Semana do Consumidor, né? Então, Semana do Consumidor, você sabe que tem um monte de promoção, um monte de empresa fazendo promoção, um monte de coisa legal para você aproveitar. E a Hashtag vai fazer uma promoção super especial dos cursos que eles estão fazendo. Você sabe que a Hashtag tem vários tipos de curso, né? São vários tipos de curso, a gente oferece geralmente cursos gratuitos aqui. A partir do dia 17, agora vai ter a Semana do Consumidor da Hashtag, vai ser uma espécie de Black Friday.
em pleno primeiro semestre. Mas é por pouco tempo, tá? Você sabe que a Hashtag é uma empresa de treinamento das mais importantes da América Latina. Nessa Semana do Consumidor, você vai ter acesso a vários cursos com até 50% de desconto. Inteligência Artificial, Excel, Python, análise de dados, um monte de curso legal e você sabe como funciona. No primeiro link da descrição, você clica, você vai fazer o seu cadastro e aí você tem as condições todas para você fazer os seus cursos e já ser... É um diferencial no mercado de trabalho, uma empresa séria, bacana. Então não perca, tenho certeza que você vai encontrar um curso legal para você, tá? Amanhã eu vou lembrar você de novo para você não esquecer, certo? No vídeo de ontem a gente fez a live, conversamos com os amigos e também fizemos o QG Tricolor na sequência e analisamos o jogo lá contra a Chapecoense e falamos num assunto na live sobre o Massis que bateu boca com o torcedor lá no Canindé. E eu fiquei muito indignado com essa história toda, porque ele não tem que se preocupar com o torcedor, bater boca com o torcedor. Quer dizer, ele tem que se preocupar muito com o torcedor em tratar bem o torcedor que está carregando o clube que ele dirige nas costas desde 2013, por causa das gestões incompetentes dos caras que comandavam o São Paulo, inclusive o presidente que ele era vice, o Casares. Então, em vez de ficar batendo boca com o torcedor, em vez de ficar discutindo com o torcedor, vai trabalhar, Massis, vai trabalhar. Você vai ter mais pedido de empréstimo aqui e vai trabalhar. Trata o torcedor com carinho, trata o torcedor com respeito, porque eu não estou falando dos idiotas que vão lá xingar, esses aí nem merecem consideração. Mas o torcedor que protesta, que estava lá protestando no Canindé, que te cobrou, você tem que aceitar, ser presidente do São Paulo, amigão. Você é presidente do São Paulo. Você tem que aceitar cobrança, você tem que aceitar crítica. Porque vocês aí dentro, vocês têm um ego do tamanho do Morumbi e vocês não aceitam crítica. Para vocês, só puxa-saco serve. Só jornalista puxa-saco, torcedor puxa-saco, só puxa-saco. E a torcida do São Paulo vem sendo maltratada por vocês há muitos anos. Há muitos anos a torcida do São Paulo vem sendo desrespeitada por todo mundo e principalmente por vocês que comandam o clube. Então, em vez de você se preocupar em bater boca com o torcedor, faz o seu trabalho, deixa o torcedor protestar, deixa o torcedor mostrar indignação e acerte, faça as coisas certas, porque eu tenho certeza que o torcedor vai te aplaudir. Então, se o torcedor tá cobrando, se o torcedor... Se coloca 1 minuto, sabe o que eu queria pedir para você, Massis, e para todo mundo que tá aí no São Paulo? Se coloca no lugar do torcedor por 1 segundo só, não precisa ser para sempre. Se coloca no lugar do torcedor 1 segundo, eu tenho certeza que você não vai bater boca com o torcedor, você vai entender. Se você entender o sentimento do torcedor são paulino, do verdadeiro torcedor são paulino que tem amor por esse clube, você vai entender a revolta, você vai entender a tristeza, você vai entender as cobranças. E outra, você é presidente do São Paulo, então você vai ser cobrado sempre pela grande maioria da torcida do São Paulo. A diretoria do São Paulo está fazendo renovando com todos os veteranos aí. Já renovou com o Luciano, agora deve renovar com o Caleri. E aí, a gente tem discutido muito sobre isso, e eu tenho ouvido muita opinião de vocês. Vocês já sabem o que eu penso. Eu faria uma renovação de elenco. Esses caras aí, para mim, já encerrou o ciclo desses jogadores aí. Meio que já renovou com o Luciano, agora vai renovar com o Caleri, deve renovar com o Lucas. Mas aí tem um outro lado também, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar, Só que eu fico pensando, quanto vai se gastar numa renovação de contrato de um Caleri? Quanto vai se gastar nesses 3, 4 anos de renovação de contrato com o Luciano? Será que esse dinheiro aí não poderia ser aplicado no mercado para trazer... a gente vai falar das contratações aí que o São Paulo pretende fazer. O que eu gostaria muito que acontecesse é que um clube estruturado, um clube que tem uma estrutura financeira, tem profissionais trabalhando sério, né, não batendo boca com o torcedor, ele se preocupa com a renovação do elenco, se preocupa em jogador... Não tem jogador de estimação, jogador de gratidão, renova por gratidão. Vai atrás de gente com fome de título, vai atrás de jogador consagrado, mas que tem uma história no futebol para chamar a responsabilidade nos momentos difíceis. Uma equipe estruturada, vencedora, vai atrás de jogador vencedor, vai atrás de jogador que chega para resolver. É que infelizmente no São Paulo a gente não tem nada disso. A gente não tem profissionais lá dentro, a gente não tem uma estrutura financeira, a gente torce para um clube destruído, um clube que foi devastado por gestões podres e deve renovar com o Caleri aí, mais um jogador, um dos líderes do elenco que deve renovar contrato. E não vai renovar contrato por pouco, né? Não vai por pouco dinheiro e por pouco tempo. O Rui Costa está fazendo aquilo que
os dirigentes do São Paulo costumam fazer, né? Renova contrato com veterano por muito tempo de contrato com salário alto, porque aí esse cara que faz isso, o diretor de futebol que faz isso, tem o respaldo dos jogadores, é o queridinho dos jogadores. Eu só vou lembrar para vocês um tal de Alexandre Pássaro que fazia isso, contrato de 5 anos com o jogador com um salário lá em cima. O Rui Costa está fazendo mais ou menos a mesma coisa. E a janela de transferências vai até o dia 27 de março, só para jogadores que disputaram o estadual, que estão nessa janela, né? Então o São Paulo não vai poder contratar, fica muito restrito. Então, muito provavelmente, até o dia 27, o São Paulo não vai contratar mais ninguém. Só que para a janela do meio do ano deve pelo menos mais 2 posições aí para jogador de beirada, aquela história toda, mas vai ficar de olho nos jogadores, em novos reforços. Para conquistar título, né, que o Rui Costa prometeu, né? Vocês não prometeram, o Rafinha e o Rui Costa prometeram títulos, vai ter que contratar jogador. Eu gostaria de contratar jogador de peso, não só de capacidade dentro de campo, mas principalmente de características assim, que chame a responsabilidade, que saiba da grandeza do São Paulo, que mesmo consagrado tenha fome de títulos. Eu vou te dar um exemplo de como eu acho que deve ser, e um exemplo de como não deve ser. Não adianta nada você trazer um Daniel Alves aí, que ganhou tudo na carreira, chega mandando no clube, escolhendo o número da camisa, escolhendo a posição que ia jogar. Quando o treinador pediu lá, o Cuca pediu para ele jogar de lateral, ele disse que não, que era meio. E aí tem esse caso de fracasso retumbante, os Rames Rodrigues da vida, e tem um caso de um sucesso absurdo que se chama Hernanes, que é um jogador que veio, que tem um sentimento, ainda mais tinha um sentimento pelo clube, e chamou a responsabilidade. O São Paulo não foi rebaixado por causa do Hernanes. Então eu sei que é muito difícil você achar no mercado esse tipo de jogador, e ainda mais para um clube falido, mas eu gostaria de jogadores vitoriosos no São Paulo, que chamassem a responsabilidade, não um perdedor aí, mimizento, mimado, que não aceita crítica, que manda no clube. E aí, o São Paulo está fazendo mais 2 empréstimos, vai encaminhar mais 2 empréstimos, 2 contratos de empréstimo para o Conselho aprovar. O Conselho aprova tudo, né? 34 milhões um empréstimo naquele banco Daicoval, e outro empréstimo de 40 milhões num banco chamado Tricuri. Segundo o São Paulo, é fluxo de caixa, precisa... Só que aí tem o tal do FDIC, né? Lembra? Tem um limite de pedido de empréstimo. Pode fazer limite de empréstimo. Para esse ano, para 2026, esse teto é de 270 milhões. No ano passado foi de 200 milhões. E aí eu tô vendo muita gente comentar aquela história de novo na mão dessas pessoas. O São Paulo nunca vai sair desse buraco, sempre pedindo empréstimo, né? Vende o almoço para comprar janta, sempre devendo, sempre pedindo empréstimo. E se volta a falar de novo sobre SAF, que é um assunto muito recorrente. Eu não sou contra a SAF, de jeito nenhum. Eu não sou contra, ainda mais na situação que está o São Paulo. É que, da maneira que eu falo, às vezes, como eu me expresso mal, às vezes, a culpa minha, isso. Muita gente não, algumas pessoas interpretam que eu sou contra a SAF, que eu sou a favor dessa gente e sou contra a SAF. Eu não sou contra a SAF, só que eu acho que a SAF não é garantia de nada. A gente tem um exemplo claro aí, o tal do Textor aí. Ah, o Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e aí agora? A torcida quer matar ele, né? No sentido figurado, mas a torcida está muito satisfeita. Olha o que aconteceu com o Vasco. A gente tem exemplos de SAF que não deram certo. E eu sempre gosto de usar o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, que não são SAFs. Se reestruturaram. Porque eu já cansei de falar para vocês aqui. Não sou eu que digo, são especialistas em economia que dizem que para recuperar esses clubes é muito fácil, porque esses clubes arrecadam muito dinheiro. Então, eu não sou contra a SAF, só que depende da SAF. A gente tem histórias aí de SAF catastróficas no futebol, no mundo, não só no futebol, mas no mundo, de SAF catastróficas, e que quem é que vem? Quem é que vai querer comprar? Como é que vai ser? Entendeu? Esses conselheiros que estão lá há tantos anos, como é que vai ser esse acordo? Então, eu acho muito difícil. Eu acho que é a mesma coisa que tem gente que fala assim, é o mesmo argumento que eu uso, pode ser raso, você pode até discordar de mim, mas eu sou muito simplório em algumas coisas, e eu acho o seguinte, tem gente que fala assim, tem que cair para a segunda divisão para tomar vergonha na cara. Eu acho que pode tomar vergonha na cara sem cair para a segunda divisão. E eu acho que pode reestruturar um clube sem virar SAF. Tem gente séria, profissional, que tenha sentimento pela instituição, que não tem o ego do tamanho do Morumbi, que a vaidade seja menor que o sentimento que tem pelo clube. Só que aí você pode me chamar de ingênuo, porque aí eu acho que realmente é muito difícil que isso aconteça, não só no São Paulo, mas no futebol brasileiro. Amanhã, meus amigos, estaremos na Rádio Barolo na transmissão do jogo, 8h30 da noite o jogo, né? O Bragantino
pedra no sapato, se bem que o São Paulo eliminou do Crespo, eliminou o Bragantino no Paulista. O Bragantino é o 5º lugar, veio do empate contra o Grêmio, o Mancini, o treinador, falou que foi injusto, o Bragantino merecia vencer. O Bragantino tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 pontos em 5 jogos, fez 4 gols, sofreu 4, tem um aproveitamento de 53%. É um adversário difícil. O São Paulo vai ter, provavelmente deve ter o Enzo de volta, que teve um problema ali na posterior e deve estar de volta todos os titulares. E no QG a gente estava discutindo ontem também sobre o que o Roger vai fazer, se ele vai mexer no time, começar a colocar as ideias dele em prática. Eu acho que nesse momento não tem necessidade, Roger, de você colocar... Você está com todos os titulares, você está com o mesmo time que vinha jogando aí na mão do Crespo, foi o mesmo time que jogou contra a Chapecoense. Você fez algumas modificações no time ali no intervalo, elas funcionaram. O meu medo do Roger é que aconteça o que aconteceu com ele no São Paulo, o que aconteceu em vários clubes. Por exemplo, você tem esse time titular do São Paulo, que é o time montado pelo Crespo, né? E aí você tem aquele time titular. Aí, não é todo jogo que você vai poder jogar com o Marcos Antônio, o Danielzinho, não é todo jogo que o Caleri vai poder jogar, né? E aí o Roger vai ter que encontrar soluções. E ele nunca conseguiu fazer isso nos clubes por onde ele passou. No São Paulo tem um agravante ainda, que os reservas desses caras são tenebrosos, né? Então essa é a minha dúvida, mas vai mantendo, Roger, vai mantendo aí o que o Crespo vinha fazendo, mudou o sistema, tirou aquele esquema de 3 zagueiros que não estava funcionando, a defesa se ajustou ali, a defesa do São Paulo tem sido mais sólida. Então eu acho que nesse primeiro momento vai fazendo... Aí, vocês lembram do Carpini, né? O Carpini foi campeão lá da Supercopa Rei, campeão daquele jogo que valia a taça contra o Palmeiras, e aí começou a colocar as ideias dele, o São Paulo fez assim, ó, pum. Quando ele manteve o time do Dorival, o São Paulo foi bem. Mas aí depois que ele começou a colocar as ideias dele em prática, a gente sabe o que aconteceu. O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro. Hoje eu estava saindo de casa para passear com ela, e aí o porteiro falou assim, a vaca em cima da árvore, hein? O São Paulo é uma vaca em cima da árvore, ninguém sabe como foi para lá, né? E eu falei, calma, palmeirense, o porteiro. O São Paulo tem líder do campeonato e aí tem 4 vitórias, 1 empate, né? Empatou com o Santos, não perdeu no campeonato ainda. Fez 8 gols, sofreu só 2, tem 86% de aproveitamento. Eu vou ler de novo, porque isso é tão raro de acontecer, acho que eu nunca li isso no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, no canal. O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Fez 8 gols e sofreu só 2, tem um aproveitamento de 86%. Vamos lá, eu acho que o empate não é um resultado ruim, fora de casa contra o Bragantino, mas seria importantíssimo vencer para embalar, para continuar forte no Campeonato Brasileiro. Espero vocês na Rádio Barolo. E aí, teve um pedido de prisão sigiloso no processo lá dos caras que investigam o clube. E aí os caras ficaram apavorados. A Mara ficou apavorado, o Schwartz, achando que era deles, o pedido não era para eles. Aí pediram para a justiça para mais detalhes sobre esse pedido de prisão. A justiça negou os detalhes, que não vai dar detalhe nenhum. Só que aí esse pedido de prisão seria para tal da Rita de Cássia Adriana Prado, né, que também estava sendo investigada. A justiça negou, o Ministério Público pediu em fevereiro, mas foi negado. Mas aí é aquilo, gente, a gente não pode deixar morrer esse assunto, a gente não pode deixar morrer, senão esses caras vão voltar, senão esses caras, a gente já viu isso acontecer. Eu sei que é chato, eu sei que não é um assunto que você quer ver com o São Paulo na liderança do campeonato, eu sei que dá pouca visualização, dá dislike, mas eu não vou deixar de falar desse assunto, não vou deixar de cobrar, a gente não pode deixar cair no esquecimento. Meus amigos, vou pedir um favor pra você, checa aí se você tá inscrito, era pra eu ter falado isso no começo do vídeo. O YouTube tá desinscrevendo muita gente, não só do meu canal, de vários outros canais. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, e se desinscreveu, só dá uma olhadinha aí. E aproveita pra deixar o like no vídeo, tá bom? A gente se encontra amanhã. Só o último recadinho da Golcase, que também vai ter Semana do Consumidor na Golcase, e aí vai ter o desconto em dobro. Eu estou completamente apaixonado pela garrafa que eu usei de presente, quase derrubei ela hoje, não derrubei. Também está na descrição do vídeo para você clicar e usar o cupom GOLBAROLO para ter os descontos em dobro, tá bom? Espero vocês amanhã então na Rádio Barolo, no YouTube, a partir de umas 8h15, por aí a gente já está no ar. E vamos ver se o São Paulo consegue mais uma vitória. Nossa, quase 20 minutos de vídeo, gente, achei que tinha pouco assunto hoje. Fique com Deus, sorte, abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.